Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá a todos. Vamos ter mais uma destas sessões sobre este curso sobre encontrar e saber estar com Jesus. E hoje, nesta sessão, vamos continuar um pouco a anterior, que era sobre o conhecimento de Jesus com naturalidade, isto é, mais no dia a dia. Hoje vamos falar um pouco sobre como reconhecer Jesus nos pobres, como conhecê-lo através de pessoas concretas, que são aqueles que muitas vezes mais necessitam da nossa ajuda. Isso é mais ou menos óbvio. O que já não é tão óbvio é que a nossa aproximação aos pobres, entendido no sentido lato, é essencial para a nossa aproximação a Cristo. Eu começaria com palavras que todos conhecem, do Evangelho de São Mateus, o capítulo 25. Vamos ler, se calhar não tudo, mas pelo menos uma parte, para que todos saibam a que é que nos referimos. Dirá então o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me recolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, com sede e te demos de beber, quando te vimos peregrino e te recolhemos, nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo que todas as vezes que vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Há assim uma identificação particular de Jesus com os mais pequenos, os mais desprotegidos, os mais frágeis. E é certo que nós devemos amar toda a gente, não é? Mas, porque Deus ama a todos, no entanto, os mais frágeis têm, nas palavras de Jesus, o maior potencial para nele encontrarmos o próprio Cristo. E por isso, no nosso caminho para encontrar o Senhor, não é possível prescindir desta atenção e deste amor às pessoas em quem o Senhor se revê de uma forma particular. Nesta sessão eu vou ler alguns testemunhos, né, de diferentes épocas, porque nos ajudarão muito, penso eu, a não desvalorizar esta aproximação aos pobres, não só porque é necessário, podem necessitar da nossa ajuda, mas também como este potencial para conhecermos o próprio Cristo. Há umas palavras do Papa Francisco muito claras, aliás, poderíamos ler muitíssimas. Outra coisa não fez senão exortar a que não deixemos de prestar atenção àqueles que mais necessitam. Mas, entre outras coisas, o Papa, na exortação apostólica Evangelium Gaudii, o Evangelii Gaudium, ao contrário, o latim, a alegria do Evangelho, afirmava o seguinte, eu leio: os pobres têm muito para nos ensinar. Além de participar do sensus fidei, nas suas próprias dores, conhecem Cristo sofredor. É necessário que todos nos deixemos evangelizar por eles. A nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica das suas vidas e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. Somos chamados a descobrir Cristo neles. Somos chamados a descobrir Cristo neles. Não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles. Eu penso que é fácil aderir a estas palavras do Papa e querer fazê-las nossas ou aderir à proposta que nos faz sem qualquer reserva mental.
Embora depois nos custe e temos dificuldade em concretizar e temos medos e não sabemos o que fazer ao certo, mas pelo menos uma decisão de nos aproximarmos já seria muito boa. Também porque, já digo, não é só que nos aproximemos dele, que devemos fazê-lo, mas também é vencer temores e medos que às vezes, enfim, com outra perspectiva, também se apresenta na nossa relação com Jesus, não é? Se eu me aproximar um pouco mais, o que é que me vai pedir? Não é? Se ele se mete muito na minha vida, o que é que vai acontecer a seguir? Não é? Todos esses esquemas mentais, que às vezes, e não só mentais, mas o que temos na nossa vida, depois estão interligados e o superar as dificuldades que às vezes nos pode causar aproximar-nos de pessoas que não estão habitualmente na nossa órbita, também é uma maneira prática de dizer: Senhor, estou disposto a aproximar-me de Ti, sejam quais forem as consequências. Lembro-me que digo que a primeira ideia seria querer aproximar-nos sem medo e também aproximar-nos com o coração, com a nossa vida. Eu lembro um sacerdote, meu amigo, conta uma história, habitualmente ouviu contar várias vezes numa homilia, uma história que lhe tocou e que lhe foi narrada pelo próprio protagonista. Uma pessoa cristã, contava ele, que ia na rua e como tantas vezes nos acontece, tinha um pobre no caminho, que estava a pedir esmola. E ele ia com pressa, e, enfim, tinha que chegar a um encontro, já ia atrasado, seja pela razão que fosse, pegou em moedas até, se não foi €1, foi €2, ou uma coisa assim, em moedas, o mais que há cá em Portugal, e deu ao pobre e saiu a correr. E ouviu como o pobre lhe dizia em voz alta, quando ele se retirava: olhe para mim. O assunto é muito bem, está bem, já me deu o dinheiro, fantástico, mas olhe para mim, eu sou alguém, sou uma pessoa. E ele, que era uma pessoa boa, aquilo tocou-lhe, né? Tocou-lhe. Não se trata apenas de despachar uma esmola, trata-se de parar, não é? De prestar atenção àquela pessoa que está ali numa situação difícil. É igualmente impressionante o testemunho de uma rapariga americana e que narra como regressou à colaboração estável com uma comunidade do Catholic Worker, que é uma iniciativa que deu os primeiros passos nos anos 30 do século passado, nos Estados Unidos, sob o impulso da Dorothy Day e o Peter Moran. Portanto, é uma obra assistencial. Mas ela conta, o testemunho dela é de há 2 ou 3 anos, conta, e vou ler, como é que ela regressou a essa colaboração com o Catholic Worker, em que se ocupava dos sem-abrigo e dos mendigos da sua cidade. Eu leio as palavras, que são muito bonitas e penso que muito tocantes. Tinha eu 21 anos quando passei o verão numa comunidade do Catholic Worker em Los Angeles e comecei a suspeitar que o mendigo que pedia na rua, sentado no passeio ou deitado numa esquina, era Cristo, e que Cristo procurava o jantar numa lixeira. Essa realidade chegou a ser em mim tão dolorosa que não a pude ignorar. Cada vez que havia um indigente na rua, parecia-me que era Jesus. Quem já tenha estado em Los Angeles adivinhará que o comecei a encontrar em todos os lados. Quando regressei ao Texas, também havia Jesus em cada mendigo que me pedia esmola na rua. Por isso, depois de terminar o curso, decidi regressar ao Catholic Worker para ver se no refeitório de que se ocupavam podia sossegar a minha consciência. Vamos dar um salto para trás, numa biografia de São Camilo de Lelis, um santo do século XVI, é-nos descrito uma experiência semelhante na vida do santo. São palavras da biografia. Via nos enfermos a pessoa de Cristo com tão sentida emoção que muitas vezes, quando lhes dava de comer, considerando-os em sua alma como os seus Cristos,
chegava a pedir-lhes a graça e o perdão dos pecados. Por isso estava diante deles com tanto respeito como se estivesse realmente na presença do próprio Senhor. Também me lembro, já para terminar este elenco de testemunhos, há uns anos fui visitar uma comunidade do Hospital dos Irmãos de São João de Deus, em Montemoro Novo, e o então superior da comunidade, convidou-me a visitar as instalações. E quando estávamos a fazer esta visita, entramos numa sala e encontramos-nos com um rapaz sentado numa cadeira de rodas, evidentemente com muitas maleitas físicas. E o superior, o sacerdote, imediatamente disse-me, sorrindo, de uma forma espontânea que me chamou a atenção: este é o nosso Cristo. Este é o nosso Cristo. Estava convencido daquilo que estava a dizer. Um teólogo dominicano do século XX, muito famoso, Garrigou Lagrange, ele explicava, a propósito, sobretudo um teólogo dominicano que tem obras como As Três Idades da Vida Interior, portanto, um livro da ascética super conhecido e muito interessante. Aliás, tem outra obra sobre Nossa Senhora, a Mãe do Salvador, que é bem interessante e estimulante para a devoção à Santíssima Virgem. Mas esse homem, que era um contemplativo, né, um sábio contemplativo, explica muito bem que essa contemplação infusa, esse encontrar-se com Cristo de uma forma contemplativa, tem como duas formas, em que ambas são normais. Uma é aquela, dizia ele, que se encontra em muitos santos carmelitas. A outra é assim mais ativa, como a de um São Vicente de Paulo, que à luz dos dons da sabedoria de conselho vê constantemente nos pobres e nas crianças abandonadas membros sofredores de Cristo. Nós podemos pedir a Nosso Senhor que nos dê esses dois modos de o contemplar, de o encontrar, sim, na nossa oração, mas também nas pessoas com quem nos encontramos e que passam mais dificuldades. Também, ainda para terminarmos os testemunhos, num dos pontos do caminho de São José Maria, escreveu: criança doente, ao escrever estas palavras não sentis a tentação de as pôr com maiúscula, é que para uma alma enamorada as crianças e os doentes são ele. Digamos, são outra categoria de pessoas frágeis, ou mais frágeis, não é? Mas em quem também devemos encontrar Cristo. Pois, eu disse que era a última vez, ainda não é o último testemunho, porque no curso, é a primeira vez que seguimos este programa, numa das sessões, na sessão em que tratámos deste tema, eu convidei uma rapariga que trabalha no serviço de atenção aos refugiados, dos serviços dos jesuítas de atenção aos refugiados, e que antes de começar este trabalho, passou vários meses num campo de refugiados da Grécia. O seu testemunho foi muito valioso. Eu pedi-lhe que escrevesse o que nos disse na altura, e leio, porque, sinceramente, acho que é muito mais eloquente de tudo aquilo que eu poderia dizer sobre o assunto. Portanto, ela foi para o campo de refugiados. Vamos com esta ideia de ajudar, e são eles que nos ajudam. São eles que nos ajudam a ver as coisas importantes da vida. São eles que nos ajudam a perceber exatamente o que são problemas e o que é acessório. São eles que nos relembram o significado de um sorriso, de um obrigado. São eles que nos mostram que não há barreiras da língua, porque comunicam com um abraço ou nos oferecem a fruta que não lhes sobra. E vêm à porta despedir-se de nós ou se assomam à janela para nos saudar enquanto nos afastamos. São eles que nos ajudam a recordar que é possível o entendimento entre pessoas de diferentes religiões. E a esse propósito ela contava um episódio em que visitou numa ocasião uma família muçulmana, e quando a mãe
da família, pois reconheceu nela o sinal da cruz que levava ao peito, agradeceu-lhe pelo facto de ser cristã, porque no seu país de origem, o país que era o Iraque, a senhora que a tinha assistido com todo o carinho nos seus diferentes partos era cristã. Quando um cristão ama o próximo, seja quem for, deixa nele algo de Cristo. E a tal rapariga que deu o testemunho concluía com umas palavras muito bonitas: são esses cristãos que lá longe dão um exemplo e que nos abrem portas aqui. Pelo amor desaparecem muitas barreiras, porque todos somos humanos, todos somos muito amados por Deus e todos damos e precisamos de ajuda algum dia nesta vida. Pois não se trata apenas de uma observação, digamos, humanista, que já seria muito importante e é válida, mas trata-se, em que nos leva a reconhecer em cada ser humano um igual, um de nós, mas significa que todos somos destinatários do amor de Cristo e que Cristo, como tantas vezes repetiu o Papa São João Paulo II, com a sua encarnação se uniu de alguma forma a todo o homem. Pois ver Cristo nos outros leva-nos a encontrar neles os traços de Cristo. Nas crianças, talvez a alegria, a inocência, a candura, a bondade, a transparência. Nos doentes, o sofrimento ligado ao sentido de missão. Nos pobres, Cristo que se despojou das riquezas divinas para estar connosco. E às vezes, quando se trata de uma pessoa que nos é particularmente desagradável, porque se porta mal ou o que seja, é-nos difícil dizer como é que eu vejo Cristo naquela pessoa. E nessas circunstâncias, enfim, antes de chegarmos lá, se calhar devíamos explorar bem o que a pessoa é, porque podemos estar perfeitamente enganados, mas também existe a possibilidade de tentar ver essa pessoa com os olhos de Cristo. Se não conseguimos ver Cristo neles, vou tentar vê-lo com os olhos de Cristo. Se Cristo estivesse no meu lugar e estivesse diante desta pessoa que ele ama, né, e que quer salvar, como é que a olharia? Pois, como muitas vezes isto não é fácil, a teoria está clara, não é? Mas muitas vezes não é fácil, eu aconselhava uma pequena oração que lemos na oração das preces, das laudes, numa das semanas do tempo comum. Ensinai-nos, Senhor, a descobrir a vossa imagem em todos os homens e a servir-vos em cada um deles. Não nos esqueçamos que o amor autêntico é sempre contemplativo, né? E leva-nos a servir o outro não por necessidade, não por vaidade, mas porque ele é belo, independentemente da sua aparência. Claro que aqui haveria 50 mil maneiras de concretizar isto ainda mais, mas eu convido, como sugestão prática, a que a cada dia nos perguntemos quantos Cristos encontrei eu neste dia. A quantas pessoas olhei como suponho que Cristo olharia. Se estivermos atentos, encontraremos muitas maneiras de fazer o bem e, sobretudo, seguindo a linha do que estamos aqui a ocupar-nos, encontraremos muitas ocasiões de conhecer melhor Cristo através de cada pessoa.